Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreende Direito. E hoje vamos falar de um assunto que está sempre muito em alta, é muito importante, porém nem sempre é explicado, é conversado realmente com técnica, realmente com o que vai fazer diferença no teu jogo. E o assunto, Christian, é? Vendas, então. Vamos lá. Isso é o que todo empresário gosta. Todo mundo gosta de ter boas vendas em qualquer negócio, né? Então, estamos hoje aí, nossos patrocinadores, Plan Madeiras e Marchand Car Service. Marchand Car Service é tudo para aquele carro importado, para aquele carro nacional também. Eles vão te satisfazer de maneira muito eficiente. E Plan Madeiras, mezaninos, tudo relacionado à madeira, decks, piscinas. Então, são os nossos patrocinadores oficiais aí. Então, Jorge, sobre vendas, né? Tabu para advocacia é tabu, né? Falar Deus sobre isso... O pessoal se esconde debaixo da mesa. Falar de vendas e advocacia parece que a frase não combina. Mas dizem que existe uma profissão mais antiga do mundo, que é basicamente aquela que nós sabemos, mas eu acredito que a primeira profissão do mundo é a de vendedor. Sim, não existe a outra forma. Até na hora de fazer trocas, permutas ou escambo, propriamente dito, esses termos cunhados na história, era altamente necessário fazer uma venda para fazer uma troca. Mais ou menos eu tenho que dizer para aquela outra pessoa que o que eu estou entregando para ela vale mais, eu tenho que agregar valor para aquela troca. E que é interessante realmente, que ela vai ganhar algo com aquilo. Então, exatamente. Então já começa a venda por aí. E na tua percepção, Jorge, o que é vendas para ti? Na minha percepção, vendas, eu vou dizer não a minha percepção, eu vou dizer a percepção de um rapazinho que eu acho que tu conhece, Christian. Vamos ver. Aqui, que seria o nosso... Aqui. Drucker. Já ouviu falar nisso aí, Drucker? Poxa, o episódio anterior foi todo sobre ele, né? Exatamente. Sem ele, o mundo empresarial estaria às escuras. Basicamente, o que ele diz? Que vender não é tão somente o fechar o negócio. O pessoal fala, não, que é fechar negócio. Não. Não é fechar, não é tão somente fechar negócio. É pensar a empresa a partir do cliente. O foco no cliente. Sempre. Drucker, não tinha como ser diferente, né? Mas, pela nossa experiência, porque a gente vê também, né, de outras empresas, realmente, as empresas que performam melhor nas vendas, elas sempre colocam o cliente no centro. É sempre. Não tem o que fazer. A venda, e aí, claro, lembrando que esse podcast, tá, pessoal, Empreende Direito não é voltado para a área jurídica, e sim para a parte empresarial. Já me perguntaram várias vezes, Jorge, se não é só de direito, não. A partir do 5º episódio, começaremos a chamar os convidados. Então, esse é o terceiro, faltam mais 2. Traremos alguns convidados aí, algumas imersões. E é um assunto que propriamente mexe com todo mundo. E especialmente na advocacia, que é a parte que nos toca, é algo muito tabu, né? Falar de venda, porque existe também, ele não pode também dizer que não, existe um conflito, né? Porque a advocacia, ela propriamente, ela não pode sair vendendo serviços que o cliente não necessita. Sim. Ou precisa. Tem a mesma ética de um médico que não vai oferecer uma cirurgia para o cliente que não está doente. Exato. Então tem esse porém. Mas entre esse meio do caminho e propriamente o teu posicionamento, né, na minha percepção, o que acontece na advocacia especificamente? Acontece que ao invés do cliente ir para o escritório da esquina, ou o escritório que já tem 20, 30 anos, eu quero que ele vá pelo meu. Então, acho que a venda, ela se estabelece aí e, modéstia à parte, nós conseguimos fazer isso muito bem. Seja pelo posicionamento, pela indicação, pela, propriamente, o trabalho que nós apresentamos até então, nos dias que nós sabemos fazer isso. Então, isso me deixa, vamos dizer assim...
sendo alguém que consegue propriamente trazer esse conteúdo, e tu também, Jorge, para o nosso público. E sempre colocando, né, o cliente no meio. Sempre foi assim, né? Sempre. Desde o nosso os escritório primórdios. sempre foi assim. Então, desde a máquina de café, eu mesmo não gostava de café. Né? Não sei se ainda gosta. Aprendi no escritório. Eu seguidamente faço. Hoje também, inclusive. Estou até tomando aqui também. Mais um aqui, muito bom. E na prática, sempre pensando no cliente. Porque se eu fosse pensar em café, não teríamos uma máquina de café, né, propriamente, porque é para agradar o cliente. Então, ter um café no escritório é voltado para o cliente, não para nós nos satisfazermos, né? E, inclusive, tivemos evoluções de máquinas de café dentro do escritório. A gente fazer um podcast só sobre isso, né? Só sobre café. E, Jorge, o que tu acha que é a venda, especificamente hoje, qual o cenário que a venda tem dentro de uma empresa? Olha, dizer que a venda, ela, se não é tudo, ela é quase tudo. Ela é praticamente o pulmão de uma empresa ali. Né? Porque, efetivamente, a gente conseguindo trazer o cliente, fidelizar este cliente, nós acabamos tendo, de certa forma, vendas recorrentes. Porque, se o cliente ele veio, independente do teu ramo, ele gostou do teu produto ou do teu serviço, ele vai continuar consumindo, ele vai continuar indicando efetivamente. E isso vai estar sempre trazendo um oxigênio maior para a tua empresa. Obviamente, né, eu cuido muito gosto, né, dessa questão de finanças, tributos, tudo mais ali, mas tudo isso, né, ele depende que entre receita, né? Então depende da venda efetivamente. Então a venda muitas vezes ela é, digamos, não subestimada, mas não é dada a importância real que ela tem efetivamente. Sem venda não existe negócio, não existe organização, não existe planejamento se não haver receita e não haver venda. Então, eu vejo que a venda é de extrema importância, né? E tanto que isso, muitos gurus hoje em dia, eles fazem cursos, mentorias, tudo mais sobre venda. Só que muitas vezes, isso é tal que nós vamos bater hoje, né? Muitas vezes é papo motivacional, muito aquela questão do coach, que tá tudo bem, mas não é só isso efetivamente. Tem técnica por trás, tem formas efetivamente de tu vender de forma ética. Não vendas de alta pressão, mas realmente venda de forma ética. Então, temos bastante conteúdo para trazer hoje aqui. Conteúdo. Né? E uma missão desse podcast é justamente trazer conteúdo que tenha bases, vamos dizer assim, não chega científica propriamente, mas aquela base teórica sólida daqueles autores que fizeram o mundo empresarial ser o que é hoje. Né? Lembrando que no Brasil a gente tem um forte atraso, né? As questões mais empresariais, de teorias empresariais e corporativas, são lá da década de 50. No Brasil, esses conceitos chegaram nos anos 2000. Então, olha a lacuna que nós temos de atraso. Então, hoje se fala em foco no cliente, mas, na verdade, é um conceito de Peter Drucker de 1954. E as pessoas falam como se fosse algo... Revolucionando a roda. Falando... E até não sabem nem a fonte. Né? Eu seguidamente vejo, porque o foco é no cliente, tal, experiência do cliente. Está falando de algo antigo, de década de 50. E por que efetivamente é o foco no cliente? Não é só o reproduzir o conteúdo, e sim o porquê, o que traz, quais são os números por trás disso. Né? Então, nesse caso, a gente precisa trazer alguns conceitos práticos. Né? O Drucker, ele trouxe, Jorge, que o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Né? Nessa frase, ele traz que, à primeira vista, ele revela a essência do próprio pensamento do Drucker. Quando uma empresa entende profundamente o seu cliente e desenha soluções que respondem às suas dores e desejos, a venda se torna uma consequência natural. Então, o Drucker ele traz uma técnica que propriamente é mais profunda do que ensaiar um roteiro ou propriamente trazer algo mecanizado para o teu time de vendas, por exemplo. Então, não adianta eu trazer um roteiro pronto, porque as situações são diferentes. Então, um robô conseguiria fazer muito bem a venda. Apesar de já haver algumas inteligências e tal para produtos menos complexos, como, por exemplo, comprar
insumos, produtos, né? Acho que é totalmente possível implementar. Agora, quando se trata de vendas complexas, a nossa venda é uma venda muito complexa da advocacia. Extremamente. Hoje eu fui Cada caso atender é um caso, uma situação delicada, que fechamos o contrato, lá de São Paulo, inclusive, só que são situações que envolvem família, envolve, por exemplo, uma partilha de bens que tem um herdeiro que ele precisa resolver uma questão patrimonial com uma madrasta que ele não quer perder o contato com as irmãs. Então, olha que situação, que triangulação para a gente conseguir fechar esse contrato. Eu tinha que ser o advogado, mostrar para ele que era possível fazer da forma que se imaginava, mas, ao mesmo tempo, não garantir o resultado para ele de que as coisas sairiam perfeitamente bem. E aí, quando nós colocamos algumas objeções no meio do caminho, a venda se torna algo mais, vamos dizer assim, com mais objeções por parte do cliente. Então, se o cliente sentar comigo e disser assim, olha, tu vai fazer esse processo comigo, olha, a condução do processo vai ser boa, excelente, etc., mas não tem chance de tu perder esse processo. Já vai criando. Então, para produtos e serviços complexos, é muito mais difícil a gente trabalhar. E se faz presente e necessário a ideia de Drucker, que ele traz o seguinte, responder às dores e desejos. A venda se torna uma consequência natural. Então, ele precisa colocar junto uma empatia no problema do cliente, na dor do cliente, na solução dele, para conseguir efetivar aquela venda. E aí são questões muito subjetivas, como trazer verdade, trazer postura, trazer elementos que fazem o cliente perceber o valor daquele serviço. E aí a gente vê, né, que esse exemplo é o clássico, onde, por mais que a IA ela se desenvolva, esse tipo de venda ela precisa do fator humano. Ela precisa dessa empatia, efetivamente, porque não é realmente um script, não é efetivamente algo robotizado ali, é caso a caso. Então, vamos falar, um plano de celular, por exemplo, perfeitamente, com o robô eu consigo contratar, trocar, cancelar. Agora, esse tipo de caso, não tem como. Então, para muitas pessoas que têm medo da IA, que vai acabar com o advogado, por exemplo, esse é um exemplo clássico que, olha, a menos que a gente esteja uma revolução. A IA, por exemplo, ela traz elementos, basicamente ela traz respostas. Né? Quem está por trás tem que saber fazer as perguntas certas. Só que a IA ela não relaciona sentimento. Né? Por mais que se tenha... Ela é objetiva, né? E outra coisa, né? Eu vi algo bem interessante sobre inteligência artificial. A gente podia fazer um episódio só disso, trazer muitos elementos de inteligência artificial. Que a IA, ela basicamente, ela só produz o que já existe, porque é um banco de dados imenso. Então, se nós não alimentarmos ela com algo novo, ela só vai produzir o que já tem. Ah, tá, mas Christian, é muita coisa, de repente vai ser algo... Não vai ser inovador. Né? Quem tem a capacidade de... Bom, mas ela é regenerativa. Tudo bem, ela é regenerativa a partir de um banco de dados. Exato. E se ela é a partir de um banco de dados, ela pode até criar, mas é criar algo que já existe. E a mente humana tem a imensa capacidade de criar o que não existe. Exato. Então, a menos que ela vire a Skynet aí, que tem a é, consciência própria ali, né? Por mais que... Claro, não dá como. jamais ignorar a tecnologia, né? Trazer algo... Tiro no pé. Não tem como. Ela é uma baita ferramenta, ela nos ajuda, inclusive, na produção do nosso podcast, Sim, na produção das nossas peças, na correção de textos, mas dificilmente ela cria algo novo. Exato. Então, no escritório eu deixo Quem bem claro... está operando tem que saber o que está fazendo efetivamente. Exatamente. Então, por exemplo, eu não poderia falar sobre vendas e pedir para a IA fazer um podcast, porque não daria para fazer. E os resultados são terríveis, né, do ponto de vista de conteúdo. Então, ela auxilia, ela organiza o texto, ela traz alguns elementos. Ela, para buscar conteúdo e referências que já existem, é perfeitamente boa. Né? E aí, Jorge, eu vou trazer, que é do Dale Carnegie, né, O Poder da Conexão Humana, que fala o seguinte, e aí a gente vai tratar de um assunto aqui que é polêmico. Por que, por exemplo, alguém que tem 2 anos de advocacia vende mais que alguém que tem um PhD em Direito?
bem responder esse pepino aí? Não, porque é algo, é uma pauta. Porque Não, com se certeza, fosse certeza. qualificação técnica, seria muito tranquilo. Não digo que é fácil fazer um mestrado, doutorado. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que seria o caminho simples, né? Claro, com toda a trajetória de alguém que é um acadêmico, ou um professor de uma universidade, etc., conseguir conquistar clientes. E eu, pela minha própria atuação e experiência, já percebi muito cedo que às vezes não é isso que resolve o problema das vendas na advocacia, nem a questão. Então, por que tu acha que as vendas, alguém com menos tempo de carreira, menos conhecimento, menos experiência, consegue às vezes, ou em algumas vezes, ultrapassar, né, conquistar mais clientes, encantar mais clientes que propriamente alguém que tem uma qualificação acadêmica maior? Essa é uma ótima pergunta, Christian, e realmente, se a gente olhar ali, né, ao redor, muitas vezes a gente não compreende, poxa, aquela pessoa com tantas qualificações e tudo mais, não consegue ter um resultado tão assertivo ali. Basicamente é o que eu sempre digo. Nenhum cliente nunca me perguntou quantas pós eu tenho, aonde é que eu fiz, aonde eu me graduei, tudo mais. Isso realmente é essencial, tu ter uma boa formação, uma boa qualificação, né? Isso daí é essencial para o teu trabalho. Só que esse resultado desse teu preparo, desse teu estudo, muitas vezes o cliente ele só vai ver quando sair o resultado, ou até pode não sair o resultado por inúmeros outros fatores ali. Só que o processo de venda, ele começa justamente no primeiro olhar do teu cliente, né? Tem um livro que eu gosto muito, né? Um pouco polêmico, mas eu gosto bastante. É aquele Os Segredos do Lobo. Quem já viu o filme do Leonardo DiCaprio, aquele? Lobo de Wall Street? Exatamente. É, legal. Não, e tem ali, diz a regra dos 3 segundos, salvo engano. Não lembro segundos precisamente. Onde ele diz, o cliente ele vai te olhar e ele vai te analisar nos primeiros 3 segundos. Ele já vai meio que definir se ele vai te contratar ou não. Se porventura ele definir que vai te contratar, mesmo que tu faça uma grande bobagem, tu vai conseguir aquela conversão daquele cliente. Agora, se efetivamente tu já sair um passo atrás, para tu conseguir reverter essa situação é muito complicado. Então, muitas vezes... Aquela má impressão, exatamente, né? A má impressão... E que muitas vezes não tem nada a ver, né, realmente com todo o intelecto, toda a carga de conhecimento que aquela pessoa tem. Só que muitas vezes falta a forma às vezes, de se expressar também, que muitas vezes tem aquele muito tecnicismo da nossa área, que causa um certo distanciamento. Pô, se a gente conversar entre advogados, entre profissionais, perfeitamente a gente vai conseguir ter um bom entendimento. E como a gente se sente bem perto, né? Eu fui agora, estava em São Paulo, e aí estava com a agenda aberta e o que eu pensei? Pô, não tenho agenda, só tenho agenda só amanhã. Eu vou ir na OAB. Peguei, vou ir na OAB São Paulo. Fui lá. Como a gente se sente bem falando das coisas, das nossas coisas, do nosso mundo, a linguagem que nos é familiar. E eu digo para quem está começando a advocacia que é o pior lugar para se estar. Porque lá tu não vai te conectar com teus clientes, tu vai te conectar com as pessoas da tua área, que querem a mesma coisa que tu. Exato. Então eu digo, e eu não estou fazendo nenhum tipo de... Pelo contrário, né, eu sou presidente de comissão de OAB, fui presidente da Jovem Advocacia, o Jorge também é do conselho lá da subseção Rio Grande, né, Jorge? Isso. Nenhum ponto aqui para não participar, muito pelo contrário, participe, mas não tenha um foco que aquilo vai te ajudar a conseguir clientes. E tem que ter muito claro também que a qualificação ela não vai te trazer mais clientes também. Até em algum momento pode fazer diferença, mas tu tem que entender que aquela qualificação é para ti como profissional. É a tua ferramenta que tu vai conseguir resolver melhor os problemas dos teus clientes. É como se eu tivesse um notebook melhor ou um mouse melhor, um teclado melhor. Vai te facilitar o teu trabalho. Não é o teu notebook que vai fazer os teus clientes te contratar. É enxergar a qualificação
e o preparo, né, técnico como ferramenta, não como meio de prospecção ou como meio de conseguir mais clientes. E aí, Jorge, para a tua pontuação, o Dale Carnegie, ele menciona, tá? As pessoas compram de quem elas gostam. Essa premissa pode parecer simplista, mas envolve uma verdade poderosa. A decisão de compra é profundamente emocional. E antes de ser racional, ela é relacional. Então, olha o que o Dale Carnegie, que tem vários cursos, enfim, eu nunca fiz, já me chamaram várias vezes, um dia eu farei ainda, né? Menciona que o processo de venda, ela, ao invés de ser racional, ela é relacional antes de qualquer coisa. E as pessoas compram de quem elas gostam, que elas têm afinidade. E aí tem uma premissa bem importante, algumas frases, né, que nos ajuda a permear esse caminho. Então, assim, ó, o que tu entrega, para quem tu entrega e por que tu entrega? Essas 3 perguntas nos ajudam a fazer opções. E as opções, elas não são certas ou erradas, né? Então, o que a gente entrega? E, por muitas vezes, essa pergunta ficava me martelando, né? Porque não é advocacia. Se fosse advocacia, estaria tudo certo. Em cada esquina tem um advogado. Né? O Marchand, lá, nosso patrocinador. Por que as pessoas vão lá? Você tem oficina para todo lado. Tudo que é canto. Não precisa, se eu fosse só isso. Né? E para quem tu entrega é importante. No nosso caso, um dos serviços que a gente oferece, além da advocacia, é o atendimento. Sim. As pessoas gostam de nos contratar pelo atendimento. Então, não é propriamente no cliente. O foco no cliente. Então, se fosse puramente advocacia, as pessoas não pagariam mais caro para estar conosco. Com certeza. Advogado tem e de todo preço. E para quem tu entrega, isso é muito importante. Nós sempre tivemos uma vertente empresarial. Então, a gente tem um princípio de que, propriamente, o empresário vai nos contratar. Eventualmente, aparecem muitos reclamantes, mas nós não fazemos, porque opção, né? É a pergunta que nós respondemos. Para quem tu entrega? Para empresários, para a parte empresarial, para a pessoa que sofreu um processo criminal, por exemplo, no cível. Então, temos um escritório full service. E por que tu entrega? Bom, aí entra uma questão toda subjetiva, né, que é o propósito. Por que eu sou advogado? Por que eu faço o que eu faço? É para ajudar? É para me satisfazer? E essas perguntas, essas afirmações não são erradas nem certas. Apenas me fazem, né, e é importante que isso seja verdade, a me conectar melhor com meus clientes. Então, cara, se eu tô lá na Avenida Faria Lima, que nós abrimos agora uma nova unidade em São Paulo, eu vou me conectar com as pessoas que gostam da Faria Lima. Agora, se eu estou em Santana, por exemplo, em São Paulo, vou me conectar com aquelas pessoas que estão lá. Então, é muito importante a gente trazer essas questões, porque isso vai te ajudar nas vendas aí do outro lado. Falando agora, Christian, mais sobre dados. Temos aqui o Aaron Ross, né, que ele traz uns números bem interessantes. Quais seriam eles? Em relação a vendas, se precisa de 10 reuniões para se fechar uma venda. E precisa... É o teu número, né? E precisa de 100 leads qualificados por mês para gerar essas 10 reuniões. Então, basta garantir esse fluxo de geração para ter previsibilidade. E para Ross, a receita ela é uma questão de matemática e processo. Então, sai daquela questão que muitas vezes o empresário tem que... Não, eu vou vender usando o meu carisma, torto e a direito. É algo positivo, com certeza, porém tem que ter um método. E como tu falou, a gente estava falando aqui sobre esses números, é o meu número. Isso é 10 para 1. Isso é bem interessante. E óbvio, quem está à frente do escritório não vai sair, e ainda mais escritório de advocacia, não vai sair oferecendo produto, nem vendendo produto. De porta em porta. Porta em porta e tal. Mas eu preciso de 10 clientes para fechar um cliente. Bom, esse é o número, né? Então, quando eu estou lá no 6º, 7º cliente, eu já sei que já está mais próximo de uma venda, né, de um fechamento de contrato.
Isso é completamente ignorado por boa parte das empresas. Bom, advogado, tu falar isso, esquece. O cara vai achar que tu tá alucinando, né? Até não consegue. Eu tenho uma dificuldade de conversar com os colegas sobre isso. Tirando essa nova geração aí, são mais novos que nós, aí o pessoal tá se dando muito bem ligado, aí. Né? Mas o pessoal não acredita nisso. O pessoal acredita que realmente as pessoas vão aparecer no teu escritório e tal, e que eles não precisam disso. Tudo bem, de repente, para manter aquele padrão que sempre se colocou, tá tudo certo. Sim. Aquela advocacia artesanal, aquela advocacia conhecida, né? Não está errada, mas tá é um tipo de advocacia. Tipo de advocacia. E tem um tipo de resultado. Exatamente. Ponto. E tá tudo bem. Isso, né? Não é... Mas nós nunca tínhamos esse objetivo aí. E, Jorge, vou te trazer aqui um outro dado, que é do Robert Cialdini. Quem é? Ele é o autor dos Gatilhos da Persuasão, um livro bem famoso. Ele é um psicólogo com trabalhos na área do marketing. Ele fala o seguinte, tá? Que ele identificou e trouxe no livro dele, As Armas da Persuasão, 6 gatilhos psicológicos que influenciam nossas decisões. Quais são? Reciprocidade, compromisso, coerência, aprovação social, autoridade, escassez e afinidade. Então, ele tem 6 gatilhos. Então, a reciprocidade, o compromisso e coerência, aprovação social, autoridade, escassez e a afinidade. E aí ele fala, justamente, ele te dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, ao receber algo gratuitamente, sentimos a necessidade de retribuir. E isso é um dos gatilhos da reciprocidade. Então, quando um cliente chega no escritório e é oferecido para ele um café, a pessoa se sente naquela situação recíproca. Pô, peraí, estou recebendo algo, ainda que seja inconscientemente. Exatamente. Então, tudo tem uma lógica, né? Tudo tem uma intencionalidade, né? Ainda que nós, basicamente, não fazemos... eu sei que a maioria das pessoas não fazem isso de forma ativa e consciente. É uma forma de tu agradar a pessoa que chega até o teu escritório ou até o teu estabelecimento, oferecer uma água, oferecer um café. Isso é um gatilho de reciprocidade, né? E aí, nesse caso, né, a gente traz... Quando vemos muitas pessoas fazendo algo, tendemos a imitar. Quando o especialista fala ou alguma coisa nesse sentido. Então, as redes sociais traz isso, né? E um dos gatilhos é a questão da prova social. Então, se tem muitos advogados falando de uma determinada forma, a nossa tendência é repetir o comportamento, ainda que nós, especificamente, temos uma outra abordagem. A gente não se alimenta propriamente dos conteúdos que são jurídicos, mas sim as nossas fontes são outras, né, da gestão, etc. Fora da advocacia. Até para justamente não fazermos algo diferente. Então, essa é a nossa ideia. Então, a aprovação social, a autoridade, ela vem propriamente das questões que tendemos a imitar, né? Quando o especialista fala, damos mais crédito, né? Por exemplo, se eu disser assim, olha, eu sou criminalista e determinada conduta é X, a gente tende a propriamente seguir o que ele está falando, porque ele é uma autoridade naquele assunto. Então, Robert Cialdini traz esses conceitos para nós. Christian, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Peter Drucker, que é: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Essa frase eu gosto muito. Esse é um soco no estômago, né? Exato. Deus. Mas eu gosto muito dela. E eu vou correlacionar ela com o sistema que o Aaron Ross ele criou, que é basicamente, né, o que está muito em alta hoje, o SDR, o Closer e o CS, que é o Customer Success. Ali. Qual é a correlação entre ambos autores? Eficiência, basicamente, onde não adianta alguém que faz tudo, que fala com o cliente, que faz a petição, que fecha, que vê o pós-venda, tudo mais. Né? O pós-venda porque vê como o cliente ele está após efetivamente o fechamento daquele contrato.
Então, tem essa separação de papéis que ela é extremamente interessante. E tem aqui que o Ross, ele mostrou que um dos maiores gargalos em vendas era tentar fazer uma única pessoa cuidar de tudo. Prospectar, qualificar, apresentar, fechar e ainda cuidar do pós-venda. Ele propôs a divisão clara dos papéis, né, que seria... Quais seriam esses papéis? Né? O SDR, que é o responsável por prospectar e qualificar leads. Foco 100% em gerar oportunidades. O Closer, que seria o responsável por conduzir a reunião, negociar e fechar o contrato. O foco é em converter. E o CS, que é o pós-venda. Garante que o cliente tenha resultado e renove ou expanda o contrato. Então, isso é algo que já é implementado há muitos anos em empresas de telefonia, por exemplo, ali, né, e outros nichos, porém, na advocacia, recém isso está engatinhando. O pessoal ainda quer fazer tudo, só que sem essa verdadeira especialização. O que tu acha, Christian, dessa questão de ter realmente, né, essa divisão de SDR, Closer, o próprio CS ali? Jorge, eu acredito, né? Claro, eu sou de um conceito de venda mais tradicional. Eu aprendi basicamente com meu pai, né? Meu pai era vendedor e ele me levava... Vendedor dos bons, hein? E ele me levava junto com ele e eu acompanhava. Eu achava terrível aquela peregrinação. E eu lembro que eu era pequeno, ele mencionava. Eu dizia, mas pai, por que tu ficou todo esse tempo com esse cliente e não saiu nada, tu não vendeu nada? E ele dizia carinhosamente, cabeça, não é assim. Isso não vendeu hoje, mas daqui no futuro ele vai me comprar alguma coisa. Tá plantando, É exatamente isso. Então ele me trazia esse conceito de relacional. Uhum. Então ele era uma pessoa, principalmente aqui na cidade, muito conhecida, que tinha laços com pessoas e ele conseguia fazer vendas. E esse conceito novo, né, que é um conceito mais de internet, um conceito mais arquitetado para vendas, né, de internet, sem aquela questão relacional propriamente dita, eu penso que ela é eficiente. Hoje, no nosso mundo moderno, a gente precisa qualificar e estruturar um setor comercial para conseguir fazer vendas. Porque, da mesma forma que o meu concorrente ele está fazendo, eu preciso, né, acompanhar essa mudança de mercado e especializar cada vez mais as pessoas. Eu, por exemplo, eu sou um vendedor, né? Eu sou advogado e, ao mesmo tempo, eu tenho habilidades e competências que me fazem ser vendedor. As pessoas gostam quando são tratadas por mim, eu consigo fechar bastantes contratos, mas isso está empírico, está dentro de mim. Eu preciso que o meu time faça a mesma coisa do que eu, e nada melhor do que trazer a técnica. E essas separações, um qualifica, né, o lead, o possível cliente, o outro faz o fechamento, que é o closer. Então eu vejo como algo bom, né? Eu vejo algo como necessário nos dias de hoje. Os tempos de hoje não tem como ficar Não fora tem, dessa não tem ficar estrutura fora desse ali. mercado, né? Tem um vendedor nato, autor de várias obras também, que é o Hillary Hilton Ziegler, ou Zig Ziglar, né? O Zig Ziglar, né? A pronúncia dele. E ele traz um conceito bem interessante de venda, que ele fala o seguinte: esse cara, só para vocês terem uma ideia, tá? Ele nasceu em 1931, tá? Nos Estados Unidos. E ele, enfim, ele era um vendedor. Ele, aos 17 anos, em 1944, ele se casou. Em 1947, ele abandonou a faculdade e começou a trabalhar como vendedor em uma empresa de utensílios de cozinha, sendo promovido a supervisor em 1950. Enquanto trabalhava na empresa, descobriu a sua paixão por autoajuda e passou a dar palestras motivacionais por conta própria. Só para vocês terem uma ideia. Em 1963, passou a apresentar regularmente seminários, além de atuar como treinador de vendas, deixando definitivamente sua carreira de vendas em 1970, para se dedicar a palestras de maneira integral. O primeiro livro lançado por ele, em 1975, depois de ser rejeitado por mais de 30 editoras. Enfim, vendeu mais de 250 mil cópias, tá?
E o que ele fala sobre isso, tá? No mundo das vendas, usar gatilhos de forma ética pode potencializar resultados. Então, ele fala que não se trata de manipulação, mas de compreensão do comportamento humano e alinhamento com a proposta oferecida. Então, tem essa situação, que também é citado pelo livro do Robert Cialdini, mas complementado pelo apelido dele, né, que é Zig Ziglar, né, significado profundo de vender, no livro dele, que ele fala o seguinte: para ele, vendas é a transferência de emoção. Se você não está animado com o que vende, dificilmente o outro se empolgará também. Ziglar acreditava que o vendedor de sucesso é aquele que se preocupa de verdade com o cliente e não está apenas interessado nas comissões, mas em transformações. Então ele traz esses conceitos, tá? E ele dizia mais, tá? Ele dizia: você pode ter tudo o que quiser na vida, se ajudar o suficiente de outras pessoas a conseguirem o que elas querem. Então ele fala: você pode ter tudo o que quiser na vida, se ajudar o suficiente de outras pessoas e conseguirem o que elas querem. Então ele fala dessas questões que o vendedor ele precisa ter essa preocupação com o cliente. E eu, particularmente, estive com um dos caras que, ultimamente, tá? Ele é o presidente do Sicredi, o Ronaldo Selichoff. Citarei ele aqui. Numa das reuniões com ele tem, enfim, 75 anos, presidente de um banco. Ele mencionou para mim o seguinte: eu disse, que engraçado, tá todo mundo feliz aqui dentro da agência do Sicredi. E ele falou: Christian, ele sabiamente, né? Christian, é impossível vender sem um sorriso no rosto. E aí ele mencionou: gente feliz vende mais. E pessoas que veem pessoas felizes compram mais também. Então aquilo foi uma lição para mim, de que o ambiente também precisa ser alegre, precisa ser interativo com essa energia. Venda é energia, né? Venda é energia, não adianta. É a máxima. Venda é energia. Tudo que a gente coloca de energia, a chance de acontecer um fechamento, ela é muito grande. Agora, se a pessoa tiver aqueles freios, aquelas situações, sem aquela explosão inicial, dificilmente ela vai conseguir fechar um contrato. A menos que seja um contrato, enfim, né, na advocacia nós temos aqueles contratos que é o reclamante, né, da empresa, que é processar a empresa, que não vai fazer diferença, mas fazer a pessoa de fato desembolsar um valor e comprar um serviço de fato, ela precisa de alguém com energia na frente dela para mostrar para ela que aquilo ali é algo viável, que é algo possível, transmitir conhecimento e segurança para ela, senão não vai fechar a venda. Não tem como. Exato. Christian, falando um pouco sobre o Drucker, né? Que sabe, a gente fala um pouco agora sobre cultura de resultados e autonomia. Uhum. Ali. O Drucker é o gestor eficaz, né? Ele é o cara da gestão. Ele tem aqui que ele fala como gestores minam ou ampliam a performance da equipe de vendas. Aí tem aqui os prós e contras aqui. Gestores constroem ou sabotam a cultura de performance o tempo todo. E aqui teríamos elencando, né, gestores que minam a performance. Eles micro-gerenciam, sufocam, não confiam no time. Tem o segundo ponto. Mudam metas o tempo todo, focam em cobrança sem dar estrutura, criam medo do erro, ninguém ousa, ninguém inova. E tem aqui, do outro lado, né, o gestor que amplia a performance do seu time de vendas, que dão clareza de metas, mas liberdade para alcançar, treinam, orientam e confiam. Criam rituais de feedback. Isso a gente aderiu à questão de feedback e tudo mais, né? Muito bom. Celebram acertos e aprendem com erros. E estimulam a autonomia com responsabilidade. Pô, o Drucker, ele lidera, né? Não adianta, né? Meu Deus do céu. E aí que ele fala: uma equipe que sente pressão sem suporte quebra. Uma equipe com desafio e autonomia voa. Parece um pouco frase de coach, um pouco, né? Mas efetivamente
teoria, é solidez, é Drucker, onde ele traz alguns pontos ali que a gente pode sempre tirar lições, ele é realmente A gente muito fala bom. dos coaches aqui, mas na verdade... Nada às contra vezes- os coaches, né? Na verdade, o que a gente menciona é que... porque eu acho que a motivação é importante. Com certeza, com certeza. A motivação, É energia também. a motivação ela é importante. O problema é que o coach só fica no motivacional. Né? Eu fui numa palestra quando famosa... Acaba a Fui numa motivação, palestra acaba o resultado. famosa. E aí criaram toda uma expectativa e eu não vi o cara entregar nada. Só frase de efeito e motivacional. Não tem como... Só que passa 1, 2 semanas, a pessoa esqueceu a motivação, acabou o resultado, Exatamente, volta no então, resultado anterior. Não faz Exatamente, sentido. só que o que parece? Parece que é o que vende. Infelizmente. Esses caras estão à frente de muita coisa. Pode ser que eles até tem alguma coisa para É que entregar. a teoria, às vezes, ela é chata. É mais fácil- Esse podcast aqui, que só tem teoria, é muito mais difícil de Parar. ouvir Exato. do que propriamente uma palestra motivacional, que vai te dizer, nossa, venha, faça isso, Uhum. você precisa delegar mais, você é um gestor e tal. Só que, na verdade, não explica o como, né? Exatamente, o porquê de tudo, né? E o Napoleão Hill, né, ele fala o poder e a crença da persistência, ele traz algumas questões importantes, como, por exemplo, a ideia central é que o vendedor não deve se render à primeira rejeição. Vendas exige resiliência, paciência e foco. Cada não, estamos mais perto de um sim. Exatamente que nós falamos acerca das métricas, né? Exato. A estatística, 10-1. Eu tenho isso, né? 10-1. O meu fechamento é esse. E isso é muito bom falar desse ponto, Christian, porque muitas vezes o pessoal só vê a parte boa. Nossa, Isso já aconteceu conosco. Fechou né? tal coisa, fechou Inclusive, não sei o já quê. perdemos Tá. associados Sim. por parecer que é fácil. né? Só que olha As pessoas todo- olham, fechou um contrato de 10, fechou um de 20, às vezes fecha um de 30, às vezes fecha uma assessoria de 15, 20. Mas E aí as quanto- pessoas só enxergam o fechamento, porque Exato. não vem a quantidade de nãos que eu recebo na rua. E o não com sorriso no rosto. Não, Segue o baile. segue a Vamos vida, lá? né? Porque tu te acostuma tanto com essa estatística que pra ti Faz é mais parte. um. Exato. Então, quando eu já recebo 5, 6, 7, 8 nãos, eu já sei que vai Começa vir um assim, a animar já. Opa, tá chegando o meu 10. Tá chegando perto. Às vezes passa 12, não tem problema. E aí a gente vai pra cima e eu sei que logo vem algo bom. Né? Tem uma coisa também que eu faço, mas isso é completamente empírico. Tem semanas que são ruins. E aí eu não insisto. Aí tu tenta uma, tenta outra, dá errado. Cara, tem alguma coisa a ver com energia. Eu ia falar, energia. Tem alguma energia. coisa ali que fica meio trancado, eu deixo pra lá. Aí eu dou uma bola aí, de repente fecho um contratinho mais barato, ou alguma coisa nesse sentido. E aí eu sinto que a partir dali a coisa flui. Destrava, vai indo. Destrava. E aí vem aquele... Só que muita gente acaba desistindo no segundo, terceiro, quinto. Nossa, no sexto não, isso aqui não é pra mim, realmente é difícil, né? Não, realmente tem que se acostumar a ouvir muito mais não do que sim. E tá tudo bem. Tudo é um aprendizado, digamos ali, né? E falando um pouco sobre feedback, queria trazer aqui um pouco o conceito do Jeb Blount, que ele diz que o feedback bom é aquele que, é frequente, ele não corre só em momentos de crise, que ele foca em comportamentos específicos, não em julgamentos. E o terceiro ponto que conecta ação à consequência. Como, por exemplo, quando você faz X, o resultado Y melhora, o indicador Y melhora, né? Ele diz que o gestor de vendas eficaz, ele tem conversas claras, diretas e baseadas em dados, sem perder o respeito e o estímulo. Então, isso daí é importante ali, né? Tem até o livro hoje que eu vou trazer justamente deste autor, onde, né, a cultura do feedback realmente ela é muito importante ali, tanto em momentos de crise, como momentos de realmente que teve uma performance boa a equipe efetivamente, para não ter só aquela questão de cobrança efetivamente ali. Então, isso aqui realmente é bem importante ali, né? Depois eu vou falar do livro aqui que vai tratar sobre isso também. E, Jorge, é importante trazer alguns conceitos de Philip Kotler, né? Philip Kotler é sensacional. é o autor do
gestão e marketing, né? Ele que fundou, basicamente, essa escola. Hoje, tudo que se tem Pai de tudo, né? de marketing é Kotler, né? É impossível se afastar disso. E ele enxerga a venda como um processo de marketing, né? A venda, ela está embutido nela o processo de marketing. E ele traz um conceito que não é dele, tá? São os 4 P's. Ele evolui para os 7 P's. E o que é esses 4 P's? Por exemplo, ele fala de produto, preço, praça, né? Que traduzido é place, né? E promoção. Então, basicamente, o que é? O valor que o preço, o produto referencia ao bem ou serviço oferecido. Ponto. O preço é o valor que o consumidor paga por um produto ou serviço, que deve ser ajustado de acordo com o valor percebido, né? Então, e aí eu faço até um conceito além, né, que eu trouxe aqui até, que basicamente ele traz para nós, né, o que é o custo, né, que é basicamente quanto que nós gastamos para estar ali oferecendo o nosso serviço, né, ou quem tem uma empresa de produto é o preço do produto, mais tudo que, né? Estrutura, tudo, o aí gasto tem efetivo. O preço, né? A partir daí tem o preço, que, na minha perspectiva, engloba o custo mais o lucro. E aí tem o valor. O que é o valor? É o custo mais o preço. E o valor, ele é subjetivo. O valor, ele basicamente é aquilo que parece ser ou aquilo que subjetivamente transcende a mente daquele consumidor que está lá na nossa frente. Então, propriamente, não teria por que um cliente pagar um valor a mais, um preço, né? Vamos falar de preço, um valor a mais, sendo que tem advogados que cobram 500 e outros 5 milhões. Sim. Então, essa lacuna e esse distanciamento é o valor. A percepção de valor, né? Percebe. E aí vai contar qualificação acadêmica, vai contar o relacionamento, vai contar o nicho, vai contar uma série de situações. Então, esse conceito dos 4 P's, o Kotler expandiu, tá? E aí, nos novos elementos de marketing, ou marketing 4.0, ele traz que um produto mais experiência. Então, lá nos 4 P's, só para deixar bem claro, é produto, preço, praça, ou seja, como que o produto chega até o consumidor, né, que são os canais de distribuição, de logística, de ponto de venda, e a promoção, atividades que comunicam o valor do produto ao consumidor. Então, bem básico. E aí, na prática, o Kotler pega esses elementos e ele coloca produto e a experiência. O Kotler sugere que o marketing 4.0, que o produto não é apenas um bem ou um serviço, mas sim uma experiência para o consumidor. As empresas devem pensar como produto ou serviço que se encaixa na jornada do consumidor, oferecendo experiências positivas e personalizadas. Ainda que seja de Kotler esse conceito, eu enxergo Peter Drucker em todos esses elementos. E aí ele faz a distinção lá no Marketing 4.0 de preço e valor. O preço deve ser redefinido como o valor é percebido, pois os consumidores estão mais dispostos a pagar por uma experiência ou um produto que ofereça um valor emocional e funcional. A transparência também é um fator crucial na percepção de valor, especialmente no ambiente digital. Então, pensa que, eu digo, né, muito claramente, que a verdade vende. Então, tu chegar para um consumo... E aí, eu já fiz alguns fechamentos na frente da equipe e o pessoal ficou um tanto quanto espantado. O cliente me perguntou, demora. Eu posso perder? Pode perder. Claro. Mesmo. Tu vai falar dessa forma, mas tendo o cliente uma expectativa do direito dela e na avaliação daquela consulta o advogado perceber que o direito está do lado do cliente, ele vai propriamente dizer que... Mas não pode também esvaziar a questão dizendo que a pessoa vai ganhar sempre. Sim, garantir resultado. Seria algo ilegal na nossa área. Mas quando eu faço isso, é justamente para trazer essa questão da transparência, porque a transparência ela agrega valor. Poxa, o advogado não está me falando uma mentira. Ele, pelo contrário, ele foi muito claro e isso gera mais valor e credibilidade, autoridade. Confiança, né? Com certeza. E aí o Kotler avança, né, no novos elementos de marketing, no Marketing 4.0, que ele fala praça e canais digitais. A distribuição praça no Marketing 4.0 não se limita
mas ao ponto de venda físico. A ideia de canais digitais, omnichannel, ganha força, permitindo que as empresas estejam presentes onde o consumidor está, seja nas plataformas online, redes sociais e no mundo físico. Então, a gente percebe, por exemplo, lojas como Centauro, Nike, Balduco, eu vi muito em São Paulo, né? Lojas da Balduco. E aí, coisas que me chamaram a atenção, como, por exemplo, showroom. Não tem nada demais. Eu vi em shoppings e tudo mais. Eu vi que essas lojas, muitas delas, principalmente as da Balduco, né, que faz panetone, Sim. bolachas, etc., dão um prejuízo. Mas do ponto de vista do marketing, é muito importante existir essas lojas para ficar próximo do consumidor. Então, ela faz sentido, em algum momento, estar próximo do consumidor do que propriamente vender ali as ações. Então, inclusive a nossa ida para São Paulo, para Pelotas, né, tem esse fator de estar mais próximo do cliente. Então, se às vezes nós colocarmos na ponta do lápis, talvez não faça sentido para Balduco ter essas lojas. Né? Ou para Centauro ter uma loja num shopping. Não, a pessoa vai lá, escolhe e compra pela internet. Não tem problema. As lojas sabem que isso é possível. Já está mapeado. Previsto, né? Ali já. Não tem. O custo da operação já tem. E aí, a evolução do Kotler, lá da promoção e do engajamento, ele fala o seguinte, ó, de promoção e engajamento. A promoção no marketing 4.0 passa a ser mais sobre engajamento e diálogo com o consumidor. As marcas podem e devem construir relacionamento contínuo, utilizando a plataforma digital para promover interações autênticas, em vez de transmitir mensagens de forma unilateral. Antigamente, né, era publicidade. Né? A publicidade vinha, nós ficávamos ali sentados na televisão, passava no horário nobre, uma propaganda da Chevrolet, da Fiat, daquele carro específico. E nós éramos passivos naquilo. Então, o que o Kotler fala é que hoje não. Hoje é preferível contratar um blogueiro que tenha muito engajamento, muita conexão com o público dele para vender um produto, do que propriamente um artista, que para nós é mais distante. Então, se criou essa questão dessa aproximação com o cliente. E Kotler previu isso no Marketing 4.0. Só que não para por aí. Não para por aí. Tem a evolução agora, que ele já lançou o Marketing 5.0. E aí, Jorge, é naquilo que nós... Não é por nada, mas nós estamos lá já. Nós já chegamos lá com o nosso escritório, pelo menos. Então, ele fala, né, que a adaptação, que é um marketing com a tecnologia avançada. Basicamente, o que é? Foco na tecnologia de ponta, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, né? Big Data, internet das coisas, realidade aumentada, blockchain. Enfim, cadeia de criptografia de dados e tal. E grande volume de dados. Então, qual é a questão? Integração com tecnologia avançada, inteligência artificial, chatbot, personalização em escala, né? Uma das maiores promessas do marketing 5.0, empresas como Netflix, Spotify, já ofereceram experiências altamente personalizadas usando algoritmos que recomendam conteúdos com base nos hábitos. Além disso, o uso de assistentes de voz, como a Alexa, na Amazon, e a realidade aumentada, como, por exemplo, a L'Oréal tem, né, nos sites, né, dos shampoos e aquela, etc., são exemplos de como a tecnologia já está transformando experiências de compra e interação com a marca. Então, basicamente, é aquilo que nós vemos ultimamente. O que tem de mais moderno é grande volume de dados, a personalização por algoritmos e te entregar exatamente aquela coisa. Sabe quando entramos ali na internet e já está aquele produto que a gente procura seguidamente? Todo dia. Então, hoje é sobre isso. Se trata disso, né? Se trata de entregar exatamente o teu produto ou serviço para a pessoa certa. Então, essa é a evolução que o Kotler traz no Marketing 5.0. E é influenciado completamente pela inteligência artificial. Então, além de refletir uma adaptação do contexto digital, o comportamento do consumidor mais exigente, ele se conecta com um forte desejo de experiências personalizadas, trazendo um futuro para o marketing que não se limita apenas a promover o produto,
mas criar experiências significativas que conectam marcas e consumidores de forma autêntica e personalizada. Né? Então, ele está focado na tecnologia de ponta. É trazer exatamente, saber exatamente que o Jorge abastece o carro dele no final do mês, ou no início do mês. Ou entender que todo final do mês o Jorge compra uma pizza. Uhum. Né? É saber exatamente que o Jorge pesquisou máquina de lavar e ele vai comprar uma máquina de lavar. Né? Então, se baseia exatamente nisso o marketing 5.0. Então, a venda, ela realmente mudou o conceito. Eu trouxe até, Jorge, aqui uma evolução. Né? Claro, começamos de trás para frente. O perfil do vendedor, né? Deixa eu ver se eu trouxe aqui como que começou. Vou trazer aqui. Ó, das feiras medievais ao e-commerce. A história das vendas começa nas feiras medievais, onde o escambo era a forma principal de negociação. Com o tempo surgiu a figura do mascate, o vendedor ambulante, que cruzava cidades oferecendo produtos. Depois vieram os mercados fixos, os armazéns, lojas de departamentos e, mais recentemente, o e-commerce. A jornada do comércio acompanhada a evolução da sociedade e suas tecnologias. O marco foi a criação de catálogos de venda por correspondência no século XIX, como a Sears nos Estados Unidos, que anteciparam o marketplace hoje. Então, é louco como chegamos até aqui. E hoje nós, por meio de dados, pelas big datas, esse grande volume de dados, que é um ativo muito importante, né? Nós já tivemos empresas dentro do escritório que valiam muito porque tinham dados. Né? Exato. Então, a evolução desse conceito de venda se transformou. E aquilo, né? Num grande resumo, vendas, ela é método. Ponto. Poderíamos talvez chegar a essa O Jorge é bem conclusão. pragmático. Não quer saber de Não, xalalá, né, Jorge? não, assim, em resumo ali é método ali, tipo, Sim. realmente a gente tem que estudar, a gente tem que ter base realmente ali para conseguir ter uma performance boa em vendas e o principal, conseguir replicar isso, montar times comerciais, times que vendem, que engajam realmente, né? Então e tudo isso passa por Drucker, por Kotler. O Drucker está sempre não- presente, né? Quando eu leio o Kotler, eu vejo que ele se baseou, claro, ele tem fontes, Sim. por óbvio, né? Ele é um criador, né? Mas eu vejo muito Drucker em muita coisa. É sensacional. E estamos nos encaminhando para o final de mais um episódio do nosso podcast Empreende Direito. E hoje, né, falamos um pouco sobre vendas. E para não perder o costume, vamos fazer uma indicação de livros e uma aplicação pessoal para também aplicar na tua empresa. Bem, relacionado à aplicação pessoal, o que eu diria? Pega uma tabela simples ali, ou pode ser até uma folha de papel e vejam quantos clientes vocês efetivamente falaram e quantos vocês converteram. Façam isso durante um mês, pelo menos. Com isso, vocês vão conseguir saber qual é o número de vocês e também vão conseguir ver a melhora e a efetiva. Quanto que vocês conseguiram aumentar a conversão de vocês. Então, penso que o que pode ser mapeado pode ser melhorado. Então, façam este controle. E relacionado ao livro, até falei sobre ele aqui um pouco, que é esse aqui, ó. Prospecção Fanática, do Jeb Blount. Ele vai tratar, bem como o nome do livro mesmo diz, sobre a prospecção, como melhorar ela efetivamente ali, como conseguir converter mais, como conseguir trazer mais clientes para a tua empresa. É um livro sensacional, já li ele várias vezes e indico muito ali. É um livro que vai agregar muito para vocês. Isso daí é facilmente de achar na internet, esse livro. Christian, qual é o livro e a aplicação que tu tens para passar para o pessoal? Eu acho que a gente precisa tratar, de fato, do Marketing 5.0 de Philip Kotler, tá? Esse a gente precisa trazer aqui porque é muito importante. Tem seu livro de cabeceira, isso daí. Porque, na verdade, esses autores, todos eles, tá? Se ele for de fato genial, as ideias são simples, a ideia é simples, mas chegar até a ideia não é tão simples. E eles preveem o futuro, basicamente isso. O Drucker, ele previu o futuro, Kotler previu o futuro, então ele fala, né,
que o marketing 5.0 é o estágio mais recente do marketing. É o momento em que as empresas devem acionar o poder das tecnologias a favor da humanidade e contribuir para o bem das pessoas. Eu acredito que as empresas apenas venderão mais, né? Ele é muito otimista, tá? E ele fala muito além das vendas e do consumo, né? Mas eu acredito que vai gerar mais consumo e as empresas buscam, de fato, aumentar o faturamento, o que não é ilícito. E nós também, sim, né? Obviamente. naturalmente. Né? A gente não pode ser hipócrita em dizer que nós não gostamos de vendas e nós não gostamos de fechamentos. Muito pelo contrário. Tudo que faz, pelo menos um escritório de advocacia ou qualquer outra empresa que difere sucesso de não sucesso é a quantidade de vendas. E a venda, eu digo para vocês, pessoal, que ela não se fixa apenas em vender produto ou serviço. Se tu fores um servidor público, tu precisa te vender como profissional, até para conseguir uma promoção. Se tu for um professor acadêmico, tu precisa te colocar nos melhores circuitos para conseguir melhores publicações, etc. Então, não façam da venda algo raso e fechado. Ela é ampla, né? As pessoas devem se vender como pessoas também, politicamente, na sociedade. E eu digo até no relacionamento mais íntimo. A gente precisa vender uma ideia. Quando eu tenho uma ideia nova, eu tenho que vender essa ideia para o meu sócio. Tem que dizer, olha, Jorge, isso daqui é interessante para o escritório. Por isso, por isso, por isso. Eu tenho que fazer um convencimento, porque senão não vai fazer sentido. Então, Marketing 5.0, o pessoal da edição vai colocar o livro aqui, né? Aqui. Então, é isso. E a aplicação. Eu vou trazer aqui uma técnica de venda, um tanto quanto subjetiva, mas vocês podem aplicar aí no dia a dia de vocês, nas vendas aí de vocês. Bom, a venda não se trata de venda. Quando tu vai te relacionar com uma pessoa para fechar um contrato ou vender um produto ou serviço, tu não precisa ir direto ao ponto. Tu não precisa trazer exatamente aquela pessoa para aquilo que ela veio a proposta. Então, eu digo para vocês que todos os meus atendimentos, eles são 1 hora de atendimento e 10 minutos falando do serviço, do produto ou do serviço. Então, eu não preciso de mais de 10 minutos, 15 minutos para fechar um contrato. Eu falo de todas as outras questões que orbitam aquela situação do problema do cliente. Eu faço mais perguntas do que falo, né? Um bom vendedor é aquele que pergunta mais, né? É quem pergunta mais e quem se interessa mais. E tangenciar o objeto é muito importante. E nos últimos 15 minutos, tu faz aplicação do contrato ou do serviço que tu está prestando. Então, essa é a minha dica de implementação direta para vocês. Perfeito. Então, pessoal, encerramos por aqui mais um episódio e já temos tema do próximo? Não temos ainda. Temos tema ainda. Pô, queríamos até uma dica aí do público, né? Excelente, pessoal. Quem sabe? O que vocês querem saber? Pessoal, a próxima temática ainda não está pronta, não né, temos Jorge? pauta ainda. Então, queremos saber de vocês o que vocês querem ouvir aqui do outro lado, né? E nos ajudem na próxima pauta. Sim, isso aqui é feito para vocês. Então, pessoal... É sobre isso. Até mais, turma.